ptnews.com.br. Eu conto para vocês que a reforma da aposentadoria dos militares, parte do ajuste fiscal do governo Lula, está engavetada há mais de um ano na Câmara dos Deputados. E é essa notícia que vocês vão acompanhar comigo agora. Ela foi apresentada em dezembro de 2024 e a proposta estabelece idade mínima de 55 anos para a transferência para a reserva e acaba com a chamada morte ficta, que garante pensões a familiares de militares expulsos por prisão ou condenação. No lugar, seria pago um auxílio reclusão durante o cumprimento da pena, sem continuidade do benefício após a saída da prisão. A medida gerou polêmica. O destaque é da nossa colunista e também analista política, Marcela Matos, com quem nós conversamos agora, já que a apuração é dela. Ela volta para contar todos os detalhes para a gente. Marcela, enquanto o Congresso aumenta o salário dos servidores, a Casa também resiste a avançar na aposentadoria dos militares e dos supersalários do Judiciário. Os militares têm um peso importante agora? Exatamente, Luara. A gente vê esses movimentos aí que são justamente contrários na direção de corte de gastos, né? E o peso também que o funcionalismo, que as categorias tem lá no Congresso Nacional. Esse é um tema muito difícil de avançar sobre a aposentadoria de militares, os supersalários do Judiciário, qualquer corte em relação ao funcionalismo. E é isso que a gente vê. Em dezembro de 2024, o governo Lula encaminhou aí um pacote de ajuste fiscal que trazia principalmente esses dois temas, né? A previdência dos militares e o fim dos supersalários do Judiciário. E isso jamais avançou. E a questão específica da reforma da Previdência dos militares ganha um peso agora. Isso deve ser muito discutido em meio ao julgamento do Superior Tribunal Militar, ali envolvendo o ex-presidente Jair Bolsonaro e ex-auxiliares deles, muitos dos quais atingiram o topo ali na carreira das Forças Armadas. Então, hoje, o que acontece? Quando um militar é condenado a mais de 2 anos, ele é submetido a esse julgamento no Superior Tribunal Militar e ele pode perder a patente. Também se discute isso. Quando um militar ele é preso, ele é condenado, ele é expulso das Forças Armadas, ele acaba sendo considerado um militar morto dentro da força, ou seja, ele não existe mais, é uma morte ficta, que se chama uma morte fictícia, né, na prática, e então a pensão que ele receberia é repassada para seus familiares. Hoje, pela proposta do governo Lula, isso iria acabar. Um militar que foi condenado, que foi expulso das Forças Armadas, perderia, então, esse direito. Ele teria direito a um auxílio reclusão, que seria pela metade do salário dele e, depois de cumprir a pena, acabou, não recebe mais nada. Então, hoje, na prática, o que acontece? Jair Bolsonaro, se ele perder a patente de capitão da reserva, ele, pelas regras atuais, a pensão que ele recebe do Exército iria para seus familiares, para a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, ou seja, sai do bolso dele e vai para o bolso da esposa dele. Pela regra proposta, isso não aconteceria mais. Jair Bolsonaro ficaria recebendo ali um auxílio reclusão a metade do que ele recebe hoje da aposentadoria. Fim da pena, fim de benefício, não recebe mais nada, ainda que ele tenha ali cumprido com todas as suas regras, né? Tenha ali depositado mensalmente o seu dinheiro reservado para a aposentadoria. Esse é um tema que gera um desgaste imenso nas Forças Armadas. O fim dessa morte ficta, os militares, inclusive, consideram que é um revanchismo por parte do governo Lula, em meio a toda essa discussão do envolvimento de militares na trama golpista. Os outros militares se sentem afetados também indiretamente. Então, é por isso que esse tema jamais avançou no Congresso Nacional. Há uma pressão também das Forças Armadas muito grande contra esse projeto. Eles alegam que é uma parte ínfima dentro da força que tem direito a essa morte ficta, que usa esse benefício e queria apenas causar um desgaste desnecessário. Mas fato é que hoje esse tema volta à tona em meio ao julgamento de Jair Bolsonaro e outros militares de alta patente. Vamos ver então se essa discussão também é retomada no Congresso Nacional, Luara.
Toda uma movimentação em defesa desses direitos, né, que já foram adquiridos ao longo dos anos por parte dos militares, mas que não só no âmbito político, sempre levou também discussões, levantou debates na sociedade como um todo, porque as pessoas comparam os benefícios e a origem também desse benefício, sendo de recursos públicos. Então, é um assunto extremamente sensível. Talvez as pessoas de fato avaliem que seja uma revanche do presidente Lula por se tratar de benefícios de militares, até fazendo um paralelo então com o ex-presidente Jair Bolsonaro, mas existe uma questão fiscal muito grande também por trás disso. E quando a gente fala de questões financeiras, responsabilidade fiscal, o buraco é um pouco mais embaixo, é sem fundo mesmo, para onde vaza o dinheiro e de tudo que precisa ser revisto para tentar colocar as contas em ordem, pois existe uma cobrança grande também de responsabilidade fiscal.